Saudações alvinegras, pessoal, este é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui falar desse empate meio amargo contra o Guarani lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. O Santos que teve um bom primeiro tempo, um segundo tempo não tão bom assim, e tomou um gol bastante discutível, bastante controverso. Mas antes de falar do jogo, peço aqui, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha aí o vídeo para o nosso canal crescer. E muito obrigado a todos os nossos inscritos. Vamos falar do jogo. O Santos que foi a campo em Campinas com a formação igual a que foi contra o Corinthians. Então João Paulo no gol, Kaique, Bauerman, Madison e Felipe Jonathan nas laterais, Camacho, Zanocelo e Goulart fechando o meio de campo, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Foi um time que tomou uma certa pressão do Guarani. Vale dizer que o João Paulo tranquilamente foi o melhor da partida de novo. Então, dos dois primeiros jogos já tivemos o João Paulo como o melhor da partida, neste mais uma vez. Porque o Guarani teve muita finalização. O Santos deu muita finalização para o Guarani. Mesmo assim, o Santos conseguiu terminar o primeiro tempo vencendo 1-0, gol de cabeça, saído de um escanteio, uma coisa bastante rara. Tem sido bastante raro no caso do Santos faz até um certo tempo, eu ia dizer ultimamente, mas faz um certo tempo. Um cruzamento do Zanocelo. A hora que eu vi essa batida de escanteio, fiquei com a impressão assim, o cara meteu aquela pá, né? Pegou a bola que nem uma pá, ergueu, mas ergueu bem. Foi na cabeça do Marcos Leonardo já mais pra lá do segundo pau. E escorou pro Bauerman, que cabeceou muito bem, bateu na trave, entrou, e aí o goleiro pegou, mas já tinha entrado tranquilamente. E depois disso o Santos melhorou, teve mais outro lance perigoso de escanteio, uma cabeçada perigosa do Ricardo Goulart. Esse escanteio saiu de um lance muito bom do Ângelo também, que ele conseguiu passar por toda a defesa, ele acabou dando aquele toquinho para encobrir o goleiro. Mas o goleiro deles, que tem um nome bem esquisito, Kozlinski, se recuperou e defendeu bem. Mas mesmo assim, com todo esse momento bom que o Santos teve, ainda o melhor momento no ataque do primeiro tempo foi do Guarani. O João Paulo fez pelo menos umas 3 defesas muito, muito boas. Absurdo eu deixo pro segundo tempo, que ele fez também, mas no primeiro tempo ele fechou o gol, foi excelente. E aí terminamos esse primeiro tempo, fomos pro intervalo, o Carille não substituiu ninguém, e logo no começo o Felipe Jonathan fez um pênalti. Eu não vi quem foi, não sei quem que foi, mas eu fiquei com a impressão na hora que não era o tipo de falta que o juiz estava dando. Até que esse juiz dava bastante falta, assim, já vi juízes que não deixavam, que deixavam mais o jogo correr, esse até que nem tanto. Mas pelo menos na transmissão que eu tava vendo, não teve o replay na hora. Então eu não. Eu até troquei, assim, não consegui ver direito, mas eu fiquei. Não sei, não tenho certeza se foi mesmo pênalti, mas de qualquer forma o VAR não chamou. E aí começou uma lambança generalizada, foi uma sequência bizarra de eventos, em que o cara do Guarani bateu o pênalti, o Lucão do break. O João Paulo defendeu, fez uma boa defesa, e o Iago César marcou no rebote. Só que o Iago César invadiu a área, de fato invadiu, e todos os jogadores do Santos falaram, não, ele invadiu. O juiz anulou o gol, deu invasão e tal, e mandou bater o tiro de meta, tiro livre indireto, enfim. E aí ele continuou ouvindo o VAR e o VAR falou que os dois invadiram, então voltou a cobrança. No que voltou, o Guarani mudou o batedor, meteu o Giovanni Augusto, que acabou marcando o gol. Confuso, demorado, eu acho que podia ter uns 10 minutos de acréscimo só por causa dessa fuleiragem aí. Eu não sei se a invasão... Eu não sei se a invasão do Santos contaria se fosse numa situação inversa, por exemplo, se o cara do Santos tivesse marcado o gol e fosse ele que tivesse invadido daquele jeito, eu não sei se contaria, porque eu acho que a invasão do Santos foi muito no mesmo momento que a do Guarani. Que a do Guarani, sim, foi bastante assintosa. De qualquer forma,
foi dada a invasão dos dois, então foi dado o gol e bola pra frente, né? E as substituições do Carille, então, para tentar mudar esse jogo, que teve o Guarani, depois disso, jogando melhor, exigindo grandes defesas. O João Paulo fez uma defesa, fez várias defesas muito boas, mas teve uma numa cabeçada assim que eu achei que era gol já. E espetacular, espetacular a defesa. E aí, aos 45, 55, 10, aos 13 minutos, 23 minutos, o Carille começou a mexer, então um pouco tarde, se a gente pensar que o Guarani já estava melhor. Ele colocou o Sanches e o Lucas Pires e tirou o Zanocelo e o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan pelo Lucas Pires era uma substituição já bastante esperada, inclusive no pré-jogo eu já tinha comentado que era o que deveria acontecer, assim, eu achava que o Lucas Pires poderia ser titular. Eu acho que está cada vez mais perto essa titularidade do Lucas Pires. Mas a saída do Zanocelo para entrar o Sanches é complicada por alguns motivos. Faz sentido no sentido que o Sanches é mais segundo volante e o Zanocelo também é mais segundo volante. Então eles mais ou menos jogam na mesma função. Só que o Camacho estava pior do que o Zanocelo que tinha batido o escanteio do gol. E o Sanches acabou entrando assim, não entrou bem de novo. Assim, o Sanches não vem entrando bem. Não entrou bem de novo. O Camacho, que não foi substituído, mas muita gente já dizia que ele poderia ser substituído. E daí acabou não entrando o Pirani, que era quem... É um jogador que agora... Porque é aquela coisa, né? Quando ele entra e não joga nada, todo mundo mete pau. Mas quando ele não entra, ele se torna um jogador melhor. Então já vi muita gente cobrando o porquê da entrada do Sanches e não do Pirani. De fato, foi por isso mesmo. O Sanches entrou, não deu dinamismo para o meio de campo. O Camacho tomou um amarelo aos 74, que são os 29, e mesmo assim não saiu. E aí, aos 32, o Carille tirou o Ângelo e o Lucas Braga para colocar o Alanzinho e o Marcos Guilherme. O Alanzinho que jogou no Guarani, então era uma lei do ex possível aí, mas não aconteceu. O Marcos Guilherme que entrou para correr, acho que até que ele foi bem. O Lucas Braga de fato não estava bem na partida. Ele tinha até perdido uma finalização que ele isolou a bola e ela podia ter ido no gol, assim, foi uma chance meio aberta. O Alanzinho para mim não explica, é só a lei do ex que poderia explicar mesmo a entrada dele. De novo, podia ter colocado o Batistão, podia ter colocado o Pirani e não precisava ter tirado o Ângelo, enfim. Se era para jogar para frente, podia ter tirado o Camacho e já meteu o Pirani. Mas foram as substituições que ele fez. E aí, aos 47, aos 43, ele tira o Ricardo Goulart para entrar o Balieiro. E aí, meio que assim, vamos fechar aqui, ele tinha um empate. O Balieiro ainda tomou um amarelo aos 49 do segundo tempo. Mas terminou 1-1 em um jogo em que o Santos teve bons momentos na partida, mas acabou não conseguindo nem fazer esses momentos se tornarem gols e nem manter esse ritmo. E aí que é um pouco preocupante. Ouvi a coletiva do Carille e ele foi muito questionado com relação a isso. A queda de rendimento do Santos, que ele acha que ele errou. E ele foi perguntado muito sobre se o pênalti tinha... a questão do pênalti, volta e anula e bate de novo. Se isso poderia ter influenciado no psicológico dos jogadores. Ele falou que não deveria ser isso. Se foi, ele iria conversar muito com eles. Mas não explicou muito bem a entrada do Sanches, por exemplo, a saída do Zanocelo, a manutenção tanto tempo do Felipe Jonathan. Então eu acho que faltou um pouco aí do Carille explicar melhor o que ele queria com esse time, né? Na verdade, a ideia inicial para mim faz sentido. Manter esse time tanto tempo jogando o que estava jogando, talvez não. Até porque nitidamente o João Paulo estava sendo muito exigido desde o começo do jogo e continuou sendo exigido depois que o Santos marcou o gol. Então, a manutenção do time do jeito que estava dá aqueles indícios de que o Carille, que mexeu tão bem no jogo contra o Corinthians, dessa vez não teve essa perspicácia, essa visão de jogo
para fazer as substituições corretas no tempo correto. Então, um resultado que acaba sendo frustrante. Não dá para chamar, assim, é Campeonato Paulista, o Guarani é um time de segunda divisão, então é o tipo de jogo que é importante que o Santos ganhe, faça bem, até porque o final da tabela do Santos é difícil, então é importante conseguir vitórias nesse meio tempo, né? E, puta, eu já tava assim pensando, né, que, poxa vida, dessa vez, quando tava 1-0, vai dar pra fazer um vídeo comemorando 2 vitórias seguidas. Não foi dessa vez, o Santos não conseguiu essa vitória seguida. Mas, pensando por ser um jogo contra um time tradicional, contra um time que é muito chato, contra um time que conseguiu, por exemplo, ganhar do São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa, não chega a ser um resultado que você joga no lixo. É mais um ponto fora de casa. Como disse meu pai, muito sagazmente, que já tinha falado, inclusive, que o Pirani deveria ter entrado. Falou, o problema não é empatar com o Guarani fora de casa, é perder do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, o Santos não é uma derrota, um empate, né? Perda de pontos que tira muito o Santos do rumo, mas é importante que o Carille tenha sempre essa autocrítica. A gente elogia muito o Carille no sentido de ser um treinador que busca melhorar, que busca corrigir seus erros, e eu espero que para o próximo jogo o Carille já consiga fazer isso. Então, só falando um pouco de como que ficou a tabela, com esse resultado o Santos fica com 5 pontos. Vou só dar uma atualizada aqui. O Santo André está com 7. Não. O Santo André esteve com 7, mas ele está com 5, o Santos com 5. Só que o Santo André passa o Santos de novo para aquela questão de ordem alfabética. Então o Bragantino é líder do grupo com 6 pontos em 3 jogos. Tem 2 vitórias já. O Santo André está em segundo com 5 em 4 jogos. O Santos com 5 em 4 jogos. A Ponte Preta em 4 pontos em 4 jogos. Então, aí com 4 jogos já do Santos, o Santos pode ver o Bragantino, que vai enfrentar a Ferroviária fora de casa, abrir uma distância meio perigosa. Santos que volta a campo na próxima quinta-feira contra o São Bernardo, na Vila Belmiro às 7 da noite, transmissão do YouTube, de acordo com a propagandinha que apareceu do lado do gramado. E falando em transmissão aqui, fazer o meu choro, que coloquei lá minha anteninha na TV, todos os canais estavam pegando, menos a Record, não sei o que aconteceu com a Record aqui no Paraná, mas enfim, fica aí a minha nota de protesto contra a Record, que não funcionou direito, tive que dar um jeito de assistir aí pela internet, não façam isso em casa, crianças, mas foi o que eu fiz. Então é isso, um resultado complicado, um futebol pouco preocupante, assim, não é aquele nível de preocupação que nós tivemos depois do jogo contra o Botafogo, mas ainda assim não é satisfatório. E agora que o Santos vai ter aí 3 dias de descanso até o jogo contra o São Bernardo, esperamos que tenha uma evolução, porque é um jogo em casa, contra um time que tem menos 9, mas é o líder do grupo B, então não dá para esperar assim, um jogo super tranquilo. E que o cara ele consiga enxergar os próprios erros, fazer substituições melhores, escalar o time melhor e que tenha um pouco de tempo aí para treinar melhor o time. E que tenha evolução, que é o que a gente sempre cobra, que é o que a gente sempre espera do trabalho de um treinador. Certo, pessoal? Então, aquele empatezinho com gosto amargo, até porque o Santos estava ganhando, mas não é de se jogar fora, o Santos somou um pontinho aí. E agora é esperar a próxima rodada para ver se o futebol do Santos melhora e nos dá mais alegrias. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Já chegamos aí a 323. Muito obrigado a todos vocês. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, deixa o like. Comente aí o que você acha. Já vi grupo metendo pau aí na diretoria, porque de certo é ela que entra em campo, mas de qualquer forma. Deixa aí seu comentário, sua reclamação. O que você acha que tem que melhorar para o Santos urgentemente. E no mais, quinta-feira tem jogo de novo, quarta-feira tem pré-jogo e pra cima deles. Um abraço!